Al-Ren comeu algo por acidente. Depois disso ele se tornou um noivo da filha de um dragão e começou sua jornada no mundo do cultivo. A história começa com o nosso personagem principal. Seu nome é Al-Ren. Ele teve azar porque estava chovendo muito lá fora e se ele não tivesse perdido no jogo, obviamente ele não teria que sair para comprar algo para todo o dormitório. Mas de repente notou uma silhueta humana voadora no céu. Ele logo olhou surpreso para a menina que estava caindo no chão, então o jovem se apressou para tentar pegá-la. Alguns instantes depois ela caiu diretamente em Al e acabou o derrubando, ambos caíram no chão enquanto a chuva acontecia. Al e a garota desconhecida se beijam sem querer, então ela abriu os olhos e descobriu que o protagonista estava olhando para ela. Enquanto isso Al continuou a olhar para ela sem parar e depois correu para pedir perdão por esse momento constrangedor. Mas então nesse momento o protagonista percebe que engoliu algo desconhecido, mas deixou isso de lado e questionou como a garota estava. Nesse momento Al se pegou pensando que aquela menina era muito bonita. Ela foi ficando em pé enquanto o jovem continuou a observá-la. Em seguida a menina começou a exigir que ele devolvesse algo que pegou dela, mas Al nem sabia o que era e respondeu confiante que não pegou absolutamente nada dela. Al acrescentou que apenas a salvou. Mas a menina irritada disse que nunca quis que ele a salvasse, muito menos a beijasse. Então ela o insultou de todas as formas possíveis, mas o protagonista respondeu que o beijo foi acidental e por isso não deveria culpá-lo. Ela queria saber se ele estava falando a verdade e queria investigar. Nesse momento, as pessoas ao redor começaram a prestar atenção neles pensando que Al a beijou à força. Alguém que passava por ali notava que aquilo era uma espécie de desculpa para flertar com uma moça bonita. Nesse momento a menina disse que estava aqui e apontou para a barriga dele. As pessoas começaram a dizer que ela já estava tocando nele. Então aqueles ao seu redor pensavam que era um jovem casal que estava apenas se divertindo. Mas o protagonista pediu que ela parasse de tocá-lo e a menina continuou repetindo que ele deveria devolver para ela imediatamente. O jovem começa a sentir uma certa mudança em si mesmo. Em seguida ele foi literalmente torcido por uma dor desconhecida em seu estômago. Então a menina notou que ele precisava urgentemente devolver isso a ela ou ele poderia não resistir. Al nervosamente acenou para ela e pediu que ela finalmente o deixasse em paz. O personagem principal não sabia o que fazer para tirar o objeto desconhecido dele. Nesse momento o prota olhou pensativamente e notou que seus dedos estavam ficando verdes. Nosso herói não entendia o que estava acontecendo com ele e por que sua pele começou a mudar de cor. Enquanto isso as pessoas aglomeradas também se perguntavam sem perceber o que havia acontecido com ele. Al exige que a menina fizesse essa dor parar porque ele a salvou. De repente um carro de luxo desconhecido apareceu. As pessoas não entendiam de onde vinha, mas achou muito chique. Então vários caras liderados por um homem de cabelos grisalhos desceram do carro e se aproximaram da menina. Então curvaram-se a ela a chamando de senhoritas e disseram que o senhor havia mandado buscá-la. Ajustando seus óculos ele também mandou o protagonista segui-los. Al ficou surpreso. A garota em resposta disse que eles chegaram na hora certa porque o personagem principal roubou uma coisa dela. Em seguida ela pede que os homens lidassem com ele. Os guardas rapidamente abordaram Al e o Jog obviamente não entendeu nada, e foi levada juntamente com o prota. Depois de alguns minutos chegaram a um prédio chamado Grupo Mindri. Eles entraram e todos os guarda-costas se curvaram, mas Yi mandou que abandonassem essas formalidades. O protagonista nesse momento pergunta à garota Yi se seu pai era Zalguan, o famoso dono da corporação Mindri. Al acrescentou que esse homem pode fazer tremer a cidade e até o oceano se ele quiser. Nesse momento a garota sorriu e respondeu que era a filha dele. Nosso herói lembra que ouviu que Guan está em bons termos tanto com o submundo como o governo e ele é respeitado até mesmo nas classes mais altas. Isso significa que se o protagonista mexeu com a filha dele, então o jovem está condenado. Enquanto isso eles continuaram a seguir o cavaleiro de cabelos grisalhos até o espaçoso elevador. Ao entrando no prédio reparou que literalmente cada metro quadrado era guardado. Enquanto isso o senhor apertou o botão do elevador e todos foram juntos para o andar 108. O protagonista saindo do elevador começou a olhar ao redor para todos os lugares que ainda estava cheio de guardas, entre eles muitas pessoas influentes do mundo do crime. Olhando para cada um deles ele entendeu que tudo era muito mais sério do que poderia parecer. Os guardas estavam vestidos de forma cara usando anéis e pulseiras. Alguns olhavam arrogantemente em sua direção e o personagem principal correu apressado para alcançar Zi e o cavaleiro de cabelos grisalhos. Al estava um pouco para trás devido à sua curiosidade. Andando pelos vastos corredores eles foram para o escritório de Guan.
onde nosso herói finalmente encontrou o pai de Zi. O Sr. Guan, por sua vez, imediatamente se aproximou de Ao e com uma cara de raiva perguntou se ele era o Ren. O protagonista literalmente suou de emoção e modestamente disse que era ele. Guan olhou para ele e depois de alguns segundos perguntou por que ele comeu o núcleo interno de sua filha. Ao respondeu surpreso por não saber o quão importante era esse item que ele acidentalmente engoliu. Vi olhou para ele e sorriu. Nosso herói não soube entender a gravidade da situação. Após isso Guan se inclinou para ele e explicou que agora ele era obrigado a se casar com sua filha. Zi, que estava de lado, foi literalmente surpreendida pelo ultimato de seu pai e relatou sua indignação perguntando se o pai estava simplesmente zombando dela. Seu pai correu para acalmá-la dizendo que ela não deveria ficar assim. Depois ele questionou Ao se a pele ao redor de seus pulsos havia ficado verde, se todo seu corpo doía. Ao questionou como ele poderia saber disso. Guan respondeu que isso aconteceu porque ele engoliu o núcleo de dragão, acrescentando que o núcleo do dragão serve como a fonte do poder das tribos que os ajuda a voar e governar este mundo, fornecendo assim poder. O protagonista não podia acreditar no que estava acontecendo e ele pensou que isso deveria ser algum tipo de holograma. Guan continuou dizendo que se uma pessoa de repente recebe esse núcleo, com o passar do tempo ele inevitavelmente vai de base e é impossível contrariar isso. Ao ficou literalmente chocado com a informação que ouviu e não disse uma palavra. Enquanto isso Guan perguntou o que ele achava de sua filha. O protagonista respondeu sinceramente que ela era uma criança bastante rude e mimada. Isso deixou a garota extremamente indignada e perguntou o que esse idiota estava falando dela. Guan nesse momento estendeu a mão e não a filha passar dizendo para ela prestar atenção nas suas maneiras. Guan acrescenta que como um dragão sua filha não poderia cultivar, especialmente depois de perder o núcleo do dragão ela não voltará à sua verdadeira forma. Isso significa que ela não resistirá dentro de 5 anos. O pai literalmente começou a chorar. O protagonista pensou que ele não queria ser responsável pelo fim de uma garota, mesmo que ela seja insuportável e mimada. Então ele perguntou se era possível remover esse núcleo dele e retornar para ela. Guan tristemente respondeu que sua aura humana a havia afetado e se eles movessem o núcleo de volta para Zi poderia ficar ainda pior. Então o protagonista questionou se não havia outra saída a não ser esperar pelo fim de Zi. Nesse momento Zi percebe que o protagonista parece preocupado com ela e se pergunta como ele pode ter sentimento por alguém que acabou de conhecer. Então a garota começa a pensar que talvez ele era uma boa pessoa. Enquanto isso Guan respondeu que apenas o casamento deles a salvaria. Mas Ao disse que tinha apenas 19 anos e Zi era uma estudante do ensino médio. O pai de Zi respondeu que eles não tinham pressa, acrescentando que Ao deve cultivar constantemente sua arte para fortalecê-la e no momento do coito seja capaz de transferir pelo menos metade para Zi. Nesse momento eles literalmente se olharam em choque. Guan perguntou como ele pensava sobre tudo isso. Nosso herói não ficou feliz com essa situação e Zi tinha o mesmo pensamento. Guan então fala que já tinha ficado com Ao tempo suficiente e ele poderia ir embora. O protagonista gentilmente agradeceu ao assistente. Enquanto isso, o desconhecido que assistiu o que estava acontecendo percebeu que Zi iria realmente se casar, o que o deixou extremamente irritado. Ele imediatamente foi atrás de Ao e ao tentar bloquear seu caminho, e se posicionou dizendo para ele sair do caminho. O cara literalmente incinerou nosso herói com seu olhar. Enquanto isso, um velho pediu sinceramente ao cara chamado Lei para não ser tão rude com o convidado. O protagonista perguntou ao velho se ele era o vice-diretor Sr. Lu King. O velho respondeu que era ele e acrescentou que eles voltariam para a universidade um pouco mais tarde. Depois de algum tempo, eles o levaram para o local indicado e Kim começou a explicar algo mostrando um certo caderno. Ele diz que esta é a sua arte de concentração de espírito e se ao seguir as instruções, ele irá aprender. Lei respondeu que uma pessoa comum não entenderia a sua arte. Kim pediu que ele não falasse assim com Ao. O protagonista não conseguia entender por que o vice-diretor Kim parecia tão respeitoso. Em seguida o velho disse como cultivar diligentemente e ele verificará. Periodicamente, nosso herói começou a se familiarizar com o conteúdo das notas e só conseguia ler que era um rolo de concentração de espírito. Nesse momento alguém colocou a mão em seu ombro. O protagonista se assusta mas vê que eram seus conhecidos. Os amigos disseram que não o viam há um dia e ele já havia batido em uma menina e se tornado o genro de Guan. O protagonista tentou negar, mas um deles disse que essa notícia já havia se espalhado por toda a universidade. Enquanto isso Cheios Jia passava por eles, a quem todos os caras prestavam atenção, mesmo aqueles que tinham namorada. Nosso herói e seus amigos também notaram a bela garota. Nesse momento um de seus conhecidos notou que Ao sempre foi um cara do bem e agora ele estava encantado com Yu Jia.
O protagonista imediatamente lhe disse para calar a boca porque alguém poderia ouvi-los. Seu amigo notou que ele estava muito nervoso, dizendo que graças a eles o prota agora se encontrava em uma posição boa com a garota. De repente, seus olhos se depararam com Yugia. Ela também olhou para Ao e ficou um pouco constrangida. Em seguida acelerou seu ritmo e correu. Os caras afirmaram para o personagem principal que a garota ainda gostava dele. Alguns segundos depois uma nova mensagem de Yugia chegou em seu telefone e ela perguntava o que aconteceu com ele. A garota acrescentou que ela ouviu que algumas pessoas o levaram. O protagonista ficou feliz porque percebeu que ela estava preocupada com ele. Então ele se apressou em responder que era apenas um pequeno mal-entendido e não havia necessidade de se preocupar tanto. Yugia respondeu que estava preocupada com ele e o convidou para passear após as palestras. Ao percebeu que ele tinha chance de explicar a ela o que aconteceu naquele dia. Depois de um certo tempo nosso herói foi para a universidade onde o sino para a aula já havia tocado. Ele esperou calmamente pela professora enquanto os outros alunos começaram a gritar que a professora Su era uma deusa. Su entrou com um enorme saco em suas mãos. Em seguida ela ajustou os óculos e deu a todos um olhar zangado. Alguns estudantes continuaram a gritar para Su prestar atenção neles. Ela olhou para eles por algum tempo e depois afirmou confiante que anotou os nomes das pessoas que a enviaram cartas de amor. Su acrescentou que quem fizer de novo receberá nota ruim no exame. Em seguida ela imediatamente anunciou o início da aula. Nesse momento alguém disse que eles mereciam porque não tinham o direito de entrar no gabinete da senhorita Su. Outro disse que uma nota ruim no exame final é uma bagatela e o principal é não ser rejeitado. Então Su mandou todos ficarem calados. Então Ao disse a um amigo que ela era muito fria e por isso não é surpreendente que ela ainda não tenha um namorado. No entanto, a senhorita Su ouviu e respondeu que sua falta de concentração estava afetando sua lição de casa. O protagonista imediatamente se calou, percebendo que ele poderia agravar a situação. Depois disso, Ao tirou seu telefone para mandar uma mensagem para Bela Yugia, que estava a poucos metros de distância. Então nosso herói a convidou para almoçar juntos depois de terminar todas as aulas. Yugia por sua vez leu sua carta com admiração e depois de um certo tempo eles saíram da sala de aula satisfeitos e foram para almoçar juntos. Mas neste momento a senhorita Su chamou o protagonista e pediu que ele fosse ao seu escritório. Os amigos começou a tirar sarro dele perguntando quando ele conseguiu seduzir a deusa Su. A pobre Yugia entendeu que o encontro teria que ser adiado, então ela olhou tristemente para ele e correu. Depois de um tempo o protagonista entrou na sala da professora e ela imediatamente perguntou de que lado ele estava. Ao não entendeu o que ela estava falando e perguntou o que ela estava falando, Su de repente pegou sua mão e ela exigiu que ele respondesse sua pergunta. Ao foi pego de surpresa e a mulher colocou a palma da mão em sua barriga. Tendo finalmente percebido que não estava enganada, ela se apressou em torcer a mão dele. Em seguida ela pediu que ele não finja e diga a verdade. Questionou de onde ele tirou a aura da tribo Dragão do Oriente. Ao respondeu que ele acidentalmente engoliu o núcleo do dragão e não fez nada. Por fim a senhorita Su soltou a mão do nosso herói e se afastou, dizendo que definitivamente esclarecerá esse ponto com a tribo Dragão do Oceano Oriental, acrescentando que ele está livre e pode ir. Ao começa a se perguntar como a professora poderia saber sobre tudo isso. De repente ele sentiu que Su agarrou sua cabeça com as mãos e o apertou um pouco. Ela disse a ele para não contar a ninguém sobre a tribo dragão, caso contrário ela terá que eliminá-lo. Al perguntou quem ela era e por que ela poderia se dar ao luxo de eliminar as pessoas. A professora entendeu que ele realmente não sabia de nada. Então ela disse que na verdade ela era uma inspetora, o que confundiu completamente nosso herói porque ele tinha acabado de lidar com a tropa do dragão. Enquanto isso, o sol já havia posto atrás do horizonte há muito tempo. E era tarde da noite. Al voltou para sua casa onde apenas o silêncio o aguardava. Ele voltou a estudar o conteúdo do caderno que o vice-diretor King lhe deu. No entanto, não importa o quanto cultivava a arte durante todo o dia, ele não conseguia entender nada. Alguns segundos depois seu telefone sinalizou uma mensagem recebida. Al imediatamente decidiu ler porque ele pensou que poderia ser Yugia, mas na verdade foi o rei dragão que escreveu para ele. Guan pediu para vir jantar no fim de semana, o que o nosso herói claramente não estava feliz. Alguns dias depois o personagem principal naturalmente veio jantar na casa do Rei Dragão, onde todos estavam sentados à mesa juntos. Hong gentilmente lhe ofereceu alguns frutos do mar, Ao educadamente agradeceu e sorriu de volta. Enquanto isso Zi literalmente se encheu de comida e disse que este era seu prato favorito. Hong tirou o prato de carne de Guan dizendo que ele não deveria comer alimentos gordurosos e deveria tomar cuidado. Nesse momento o protagonista perguntou se Hong já havia se
Encontrado com uma inspetora, ele acrescentou que ela era sua professora da escola chamada Su. Hong responde que os inspetores supervisionam vários assuntos relacionados aos dragões e seria melhor o protagonista manter distância deles. Ao pergunto quão poderosos eles eram, Guan respondeu que havia 8 reinos de cultivo para a tribo dragão, e alguns inspetores podem atingir o 8º nível e até acima. Acrescentando que a professora Su é tão forte que ela poderia derrotar o vice-diretor King 2 vezes, o protagonista não imaginava que uma menina tão jovem e bonita acabou sendo mais forte que o diretor. Guan disse que Su e a tribo dragão podem ter laços de longa data e os inspetores podem executar qualquer um que considerem culpado, mas ele garantiu que não permitiria que ela o prejudicasse. Ao achou suspeito que Guan se importasse com ele como se fosse sua própria família. O pai de Zi disse que quando ao se tornar o representante legítimo da tribo dragão os inspetores não vão incomodar. Hong nesse momento perguntou como estava o cultivo dele e se ele ainda esconde sua aura. O protagonista respondeu que toda vez que ele cultiva acaba sentindo que algo está preso e nada sai. Hong olhou para ele com tristeza e depois tentou acalmá-lo. Ela disse que ele não deveria ser muito duro consigo mesmo e que deveria deixar tudo como está. Então ela pergunta se Al pode estudar com Zi, porque ela tinha alguns problemas com o inglês, mas Zi recusa categoricamente dizendo que alguém como ele não poderia ajudá-la. Al tentou se conter mas ainda disse que ela era uma pirralha. Isso deixou Zi ainda mais irritada e ela imediatamente se levantou da mesa afirmando que não precisava de ajuda. Nosso herói, que também não suportava tal comportamento, disse que ele mesmo não queria ajudá-la com nada, principalmente com essa atitude. Os pais não entendiam o que tinha acontecido com ela e queria pará-la, mas ela imediatamente correu para seu quarto. Guan e Hong pediram desculpas ao protagonista depois de perceber que a filha havia causado problemas. Hong disse que ela pode ser temperamental, mas na verdade ela tem boas intenções. Al respondeu que sabia e logo o acompanharam até a saída. O protagonista se despediu e agradeceu pelo jantar. Depois de um tempo ele estava andando pela rua e ainda não conseguiu se acalmar. Revirando a situação atual em sua cabeça, ele achou que Zi tem péssimas intenções porque ela se comporta como um diabinho. De repente, depois de verificar seus bolsos, ele descobriu que seus cartões e carteira que estavam em seu bolso direito desapareceu. Nosso herói começou a examinar nervosamente seus bolsos novamente e percebeu que eles ainda estavam desaparecidos. Então Al correu de volta para a casa de Guan, pensando que ele os havia deixado lá. O protagonista, correndo para o canto da casa, descobriu que eles ainda estavam de pé na porta. Nesse momento Hong estava perguntando ao marido se não deveriam avisar a Al. Guan respondeu que era melhor ouvir a filha e Hong afirmou que era necessário dizer a Al sobre o prazo para o culto porque Zi poderia não sobreviver. Al percebeu que ele tinha muito pouco tempo para estudar o cultivo. Enquanto isso, Guan disse que o protagonista é uma pessoa gentil e se sentirá culpado se descobrir que Zi está pronta para arriscar sua vida por ele. Hong respondeu que eles poderiam salvar sua filha e tomar o núcleo do dragão à força, mas nesse caso o protagonista não continuaria vivo. Nesse momento o protagonista começa a lembrar todos os momentos que teve com a garota e percebeu que ela havia assumido muita responsabilidade. Nesse momento ele notou que escamas de dragão começaram a aparecer em sua mão e entendeu perfeitamente que isso se devia ao núcleo do dragão que estava dentro dele. Além disso, o protagonista sentiu que deveria ajudá-la com suas aulas de inglês amanhã. Enquanto isso, Zi ficou pensativa na varanda. Ela olhou para o disco lunar pairando no céu noturno. Depois de um tempo na casa de Guan, ele tristemente concluiu que sem o núcleo Zi não viveria até os 20 anos de idade. Lei sugeriu extrair o núcleo do protagonista e o velho concordava dizendo que a vida de Zi é muito mais importante do que a vida de um humano qualquer. Lei disse que jogaria seu corpo no oceano e ninguém suspeitaria de nada ou o encontraria. Nesse momento Zi furiosa apareceu dizendo que não permitiria que ele fizesse isso com Al. Lei respondeu que não havia outra maneira de garantir a sobrevivência dela, mas Zi afirmou que Al não era culpado e não havia necessidade de tocá-lo. Além disso, ela não poderá existir normalmente sabendo que para salvá-la ele foi privada de sua vida, o que surpreendentemente fez seu pai Guan rir. Ele se aproximou dela e disse que tinha uma ideia. Ela chorou no travesseiro e disse que queria o protagonista vivo, mas ela também não se casaria com ele. Depois de um grande tempo, o protagonista bateu no quarto dela e disse que tinha vindo ajudá-la com a lição de casa. Zi abriu um pouco a porta e perguntou o que ele estava fazendo aqui. Al respondeu que veio ensinar inglês e se ela não abrisse a porta ele ia contar para Hong. Zi respondeu que não abriria para ele. Então o protagonista apressado foi até Hong. Nesse momento Zi abriu a porta e disse que ele não ousaria fazer isso. No entanto, quando ela tentou sair do quarto acabou tropeçando e
Caiu direto para o nosso herói. O protagonista foi capaz de mantê-la de pé dizendo que ele não é um informante e nunca foi, acrescentando que ele ainda não teria contado para Hong. Depois de um tempo ele tentou entrar no quarto dela e a garota já estava fechando a porta atrás dela, mas ao a seguir notou que ela tinha um grande quarto, e respondeu se apressando a fechar a porta, mas a maçaneta junto com a fechadura quebrou e caiu. Como resultado, Zi voou em direção à cama batendo a cabeça nela. Enquanto isso, o protagonista sorriu e perguntou o que havia de errado em entrar no quarto da sua noiva. Com ela, Zi se levantou dolorosamente e foi até sua mesa onde havia um computador e um livro didático ao lado. Ela pegou o livro e de repente jogou em Ao dizendo que ele deveria se familiarizar com isso. O protagonista não teve tempo de se esquivar e o livro bateu na cara dele, o que ele claramente não gostou, mas nosso herói se controlou e um caroço apareceu em sua testa. Zi ficou assustada por um momento e perguntou surpresa por que ele não se esquivou, acrescentando que os golpes pareciam torná-lo estúpido e não era culpa dela. Ao se aproximou de Zi e sorrindo disse que a culpa era dele porque ele não se esquivou e ele gentilmente colocou a mão nela. A garota ficou surpresa e ao mesmo tempo irritada com o comportamento de Ao e ela literalmente exigiu que ele retirasse imediatamente sua mão e não a tocasse. O protagonista gentilmente concordou e então disse que eles precisavam aprender inglês, o que deixou Zi ainda mais irritada, mas ela conseguiu ficar em silêncio desta vez e sentou-se à mesa. Em seguida Ao leu atentamente a tarefa no livro didático e mostrou exatamente onde ela deveria fazer. O horário passou e Zi achava a tarefa muito difícil. Ela literalmente desabou sobre a mesa dizendo que estava farta. Ao percebeu que ela ainda era uma criança incorrigível e decidiu fazer concessões, então eles agora fariam uma pausa e continuariam depois. Zi pensou que ele estava fazendo isso de propósito a fim de contar à sua mãe mais tarde, mas o protagonista disse que brincaria com ela. A garota ficou muito feliz e correu para o computador. Ela imediatamente ligou seu jogo e começou a jogar com entusiasmo. Zi estava claramente empolgada. De um momento de cansaço ela se transformou em uma criança ativa. A garota estava clicando rapidamente nos botões do teclado e estava jogando. Ao assistiu de perto suas tentativas no videogame, mas depois de um tempo no meio da tela ela viu uma mensagem indicando o fim do jogo. O protagonista a chamou de estúpida, o que só irritou Zi e ela pediu indignada que ele repetisse o que disse. O protagonista se sentou atrás dela e disse para ela ver como jogar. Zi ficou constrangida e olhou para ele. Ao explicou como jogar e que era preciso organizar a defesa atrás e liberar algum espaço na frente. Em seguida ela afirmou especificamente que suas táticas não funcionariam. O protagonista se levantou da mesa, dando a oportunidade de terminar o jogo sozinha. Alguns segundos depois a garota gritou alto. Nesse momento Ao viu a inscrição no meio da tela significando vitória. Ele notou que sua técnica funcionava e afirmou que fez tudo sozinha. Ao olhou para ela de uma forma característica e depois disso ela concordou dizendo que às vezes ele pode ser útil. Naquele momento Hong bateu no quarto deles com um prato de várias guloseimas. Ela disse que trouxe algumas frutas para eles e eles poderiam fazer uma pausa pois provavelmente estavam cansados, mas Hong viu os dois muito próximos um do outro. Enquanto isso eles a olharam surpresa. Então Hong saiu apressadamente do quarto pedindo que aproveitassem seu tempo juntos. Eles se olharam em silêncio por algum tempo e então o silêncio se tornou muito constrangedor para ambos. O protagonista achou que seria melhor mudar de lugar. Então ele fez isso levando consigo um livro de inglês. Zi continuou em uma cadeira no computador e olhou para ele. O protagonista olhou debaixo do livro percebendo que a situação era realmente constrangedora. Depois de algum tempo Zi perguntou como estava seu treinamento de cultivo e se ele está trabalhando duro nisso. Ao disse tristemente que ainda não chegou ao primeiro nível e sempre sente que algo está faltando, e pensou que agora era a vez dela ser sua professora. Ela disse que ele deveria ter chegado a ela antes. Ao perguntou se ela poderia ensiná-lo tudo, Vi levantou de sua cadeira e olhou para ele arrogantemente. Em seguida ela abriu um sorriso e disse que com certeza iria ajudá-lo. Nesse momento a garota se apressou em explicar que a lista de concentração é composta por 3 etapas. A primeira é a interação com o céu e a terra e você precisa sentir a energia da natureza. O segundo estágio é direcionar a energia para o corpo para fortalecê-lo. O terceiro estágio é a liberação de energia ao redor do corpo, e só depois disso eles podem desenvolver uma tecnologia mais avançada. O protagonista entendeu perfeitamente que essas 3 etapas estão interligadas e nenhuma delas deve ser perdida em nenhuma circunstância. Zi acrescentou que todos os elementos se fortalecem. O fogo fortalece o nascimento da terra, fortalece o metal metálico, fortalece a água,
a água fortalece as árvores e as árvores fortalecem o fogo, ou seja, a concentração de suavidade do espírito é o cultivo da água, portanto a chave é o equilíbrio entre maciez e dureza e para conter a dureza você precisa usar maciez. Então nesse momento Zio encorajou a tentar, logo sentou no meio da sala na posição lótus. E fechou os olhos. Ele imaginou uma gota de água se formando entre as palmas das mãos e tentou usar a maciez para segurar. De repente uma gota de água caiu nas profundezas da água na forma de uma pequena molécula que parecia congelar na água. Depois de algum tempo a gota parecia mergulhar na consciência do protagonista, despertando nele a paz. De repente ele abriu os olhos e viu que tinham gotas azuis neles. O cara descobriu que estava na água a uma profundidade desconhecida, ao parecia estar afundando e não podia fazer nada a respeito. Além disso ele achava que era assim que deveria ser. O protagonista não conseguia entender em que espaço estava, mas ainda sentia paz. Era como se fundisse com o fluxo de energia e só a calma viesse em ondas. O desconhecido não o assustou, pelo contrário, ele próprio foi atraído por isso. Agora a energia literalmente emanou dele. Em determinado momento o protagonista sentiu seu corpo suar e o estado de paz começou a deixá-lo, ao de repente abriu os olhos e começou a olhar ao redor. Ele percebeu que estava na sala de processos e a condição finalmente havia desaparecido, e disse que Al tinha feito um avanço no cultivo e isso tudo foi supostamente graças a ela. O protagonista ironicamente disse que era mérito dela, já que afinal ela era uma princesa. Depois disso a garota disse que aquele era o fim de sua primeira aula e o apressou para ir embora de seu quarto. Al gentilmente concordou e disse que iria ajudá-la com inglês no dia seguinte. Então ele deixou o quarto dela e foi para a saída, onde se despediu de Guan e Hong. Al lentamente deixou o domínio do Rei Dragão, da varandas e gritou para ele continuar a se desenvolver da maneira que ela ensinou. O protagonista sorrindo virou e mostrou o polegar dando a entender que ele entendia tudo. No dia seguinte Al foi para a universidade. Ele sentou em sua mesa e começou a ler a arte do cultivo. Todos ao redor sussurravam e olhavam para ele e o prota não pensava que se tornaria objeto de atenção. Ele não entendia o que estava acontecendo e por que todos estavam agindo de forma tão estranha. Nesse momento Yuji escreveu para ele, sugerindo que ele saísse para passear depois da aula porque ela estava preocupada. Então o protagonista a chamou para jantar com ele porque desta vez ele definitivamente lhe contaria tudo. De repente uma certa voz feminina lhe disse que ele era extremamente popular ultimamente. E ele se virou e viu Yuji. Al respondeu que isso era apenas fofoca e não havia motivo para confiar. Ela sorriu inocentemente em resposta e começou a alisar o cabelo. Em seguida ela tocou nervosamente seus brincos. Era perceptível como ela era tímida, mas o protagonista notou que ele não havia notado antes o quão interessada ela ficou na fofoca, e o Gia disse que não estava nem um pouco interessado em vários rumores e que só queria perguntar sobre o passeio deles. A menina percebeu que parecia que ela estava perguntando sobre o encontro da última vez. O protagonista lembra que a professora Su interrompeu seu plano e ele não teve tempo de contar tudo ainda, mas ele realmente queria fazer isso rapidamente e decidiu que hoje era o dia. Então o protagonista imediatamente se levantou de sua mesa e ficou em frente a Yuji. Em seguida perguntou se eles ainda poderiam ir jantar esta noite, e Yuji naturalmente concordou. Depois da escola eles se encontraram em um dos estabelecimentos da cidade. Eles sentaram à mesa e jantaram olhando um para o outro. Yuji estava linda e ela ainda estava pensando em como iniciar uma conversa. Depois de alguns segundos a garota lembrou que viu uma limusine indo buscá-lo da última vez. O protagonista se apressou a responder dizendo que conseguiu um emprego de meio período como tutor e era uma limusine de clientes. A mão de Yuji segurando os pauzinhos começou a tremer como se algo estivesse incomodando. Ela então perguntou se a garota fofa era sua aluna. Al respondeu que era exatamente ela, garantindo que ele estava apenas ensinando inglês para ela. Yuji só notou que ela era muito fofa e aparentemente ela tinha ciúmes dele com Zi. O protagonista ficou extremamente surpreso que a conversa de repente se voltou para Zi. Mudando rapidamente de assunto, a garota perguntou por que a professora Su chamou para seu escritório aquele dia. Nosso herói respondeu que ela o repreendeu por seu mau comportamento. Depois de um tempo já era tarde da noite. Uma leve brisa surgiu enquanto eles passaram tempo juntos. Então Yuji perguntou a Al se era uma piada quando seus amigos falavam sobre seus sentimentos por ela. O protagonista pensou que finalmente tinha acontecido e ele ia contar a ela. Al começou a lembrar do dia que seus amigos decidiram ajudá-lo a expressar seu amor por Yuji. E se ela concordasse, então todo o jantar no dormitório seria por conta dele. Os amigos disseram que ele não deveria
perder a chance porque todos os caras estão correndo em massa para Yuji. De repente um cara o agarrou por trás para que o protagonista não pudesse sair, então Ao alegou que não havia nada entre ele e Yuji. O outro olhou por trás da coluna e disse que Yuji estava aqui, pedindo que ficassem quietos para que ela não os visse. Enquanto isso a garota caminhou calmamente pelo corredor. De repente o amigo do protagonista saiu correndo por trás da coluna. Ele a cumprimentou gentilmente e disse que Al gostava dela há muito tempo e queria se tornar seu namorado. Após isso ele imediatamente lhe entregou um envelope que supostamente era do protagonista, e Yuji ficou constrangida e aceitou o cartão. Ela encostou o envelope em si mesma e começou a pensar no que ele poderia escrever para ela, mas naquele momento o protagonista saltou e correu para ela para explicar tudo, e Yuji foi pega de surpresa e não conseguiu pronunciar uma palavra. Ela acidentalmente deixou cair o envelope de suas mãos. Eles se olharam por muito tempo e preocupados sem saber como iniciar uma conversa. Nesse momento o protagonista lembrou desse incidente constrangedor, e Yuji continuou a jantar. Depois de uma breve pausa ele disse que seus amigos estavam brincando em confessar seus sentimentos a ela, e Yuji respondeu com tristeza que está tudo bem porque eles sempre gostam de brincar. Então ela perguntou se ele queria contar mais alguma coisa para ela. Claro que Yuji estava deprimida e Ao não sabia o que responder, então ela mesma decidiu perguntar a ele sobre seus sentimentos por ela. Yuji nervosamente rodopiou os cabelos esperando uma resposta. Já o protagonista começou a desviar o olhar. Nesse momento ela riu dizendo que estava provocando ele. A garota sugere que alguém o está incomodando. O protagonista coça a cabeça e pergunta de quem ela está falando. Nesse momento, eles estão sendo observados por Lei. Lei está literalmente pairando no ar e ele olhou para essa relação amigável de cima. O cara não conseguia acreditar em seus olhos e continuava a observar o que estava acontecendo. Ele não conseguia entender como esse pirralho ousava ver outra garota quando ele já estava noivo de Zi. Naquele momento Ao se despediu de Yuji e pediu que ela fosse extremamente cuidadosa. A garota sorriu de volta e acenou com a mão para ele dizendo que estava tudo bem. Ao olhou para a garota notando que Yuji era muito mais simpática e doce do que aquela diabinha chamada Zi. Lei lentamente voou para trás de Ao dizendo que ele não tinha ideia sobre tal beleza, acrescentando que ele estava apenas julgando por sua aparência. O protagonista foi surpreendido pela presença de Lei. O cara perguntou se essa garota sabia que Ao estava noivo. O protagonista se apressou para explicar tudo a ele dizendo que era um mal-entendido, mas Lei respondeu que lhe daria uma lição por esse ato. Em seguida desceu lentamente no chão. Ao notou que quando o cara pousou o asfalto literalmente quebrou sob seus pés. Nesse momento Lei lançou um raio pegando Ao que não teve tempo de entender nada e ficou ali parado. Lei disse que ele não tinha o direito de chamar Zi pelo nome. Ao surpreso lentamente se virou para o Lei notando que ele era muito rápido. Então ele perguntou se essa era a arte mágica da tribo dragão, mas o cara sem responder começou a desferir seus golpes mais fortes, dos quais o protagonista teve dificuldade em lutar. Então Lei notou que ele não precisava de nenhuma arte para lidar com ele, e sorrindo olhou para Ao arrogantemente. Ele novamente correu para o personagem principal que não sabia como resistir ao poder de Lei. Mas ele não tinha intenção de recuar. Enquanto isso a alegria autoconfiante de Lei era impagável e ele já estava muito próximo do nosso herói, que por sua vez tentava bloquear aqueles golpes poderosos. Ao aguentou a luta de forma muito dolorosa porque ele estava bem ciente de que Lei era mais forte do que ele. Então o jovem inevitavelmente começou a perder. Lei continuou atacando várias vezes e para ele era como entretenimento. O protagonista não conseguia lidar com seu poder e caiu no asfalto. Além do fato de ser muito forte o cara também era muito rápido. Então Ao não teve tempo de se esquivar e estava caído no chão. Lei sorrindo disse que ele era apenas um fraco. Em seguida levantou o protagonista lentamente e começou a sorrir dizendo que as pessoas comuns são como insetos para os dragões e que podem esmagá-los a qualquer momento. O protagonista entendeu que se isso continuasse ele estava ferrado, então Ao começou a usar o poder que Zi o ensinou. Ele entendeu que essa era sua única chance e claramente valia a pena tentar já que não havia outra escolha. Então Ao reuniu suas forças usando suas habilidades e rapidamente suas mãos brilharam com magia de dragão e ele cerrou o punho prestes a atacar. Lei naturalmente notou, mas não levou a sério e disse que seus golpes só podiam deixar arranhões. Lei claramente subestimou os esforços de Ao, mas o jovem rapidamente se apressou em atingi-lo. Neste momento a surpresa foi perceber que ele ainda era capaz de usar suas habilidades. O protagonista tenta atacar e um segundo depois o cara conseguiu se esquivar instantaneamente. Ao entendeu que o treinamento de Zi não foi em vão porque ele praticamente conseguiu. Lei ficou perdido e perguntou como ele
Conseguiu escapar e quem o ensinou? O protagonista sugere que Lei estava com medo porque ele poderia um dia superá-lo, então Lei pediu para não ser arrogante porque ele estava apenas no primeiro nível. Em seguida o homem correu para longe dizendo que ele nunca seria capaz de dominar a arte da concentração do espírito. O protagonista imediatamente foi para casa. No dia seguinte ele foi para a casa do Rei Dragão. Hong começou a perguntar o que aconteceu com ele. O protagonista respondeu que caiu acidentalmente. Zi disse que sabia o quão difícil seria para ele cultivar, mas ela não imaginava que seria tanto. Hong pediu que ela se calasse e em seguida convidou nosso herói para ir com eles para a famosa Montanha da Pedra Verde neste fim de semana. Ele gentilmente concordou, mas ficou surpreso porque de repente Zi não era contra, e respondeu que não foi ela que o convidou e não fazia sentido olhar para ela assim. Alguns dias depois o fim de semana chegou e todos foram para a Montanha da Pedra Verde juntos. Ao admirava sinceramente as belezas na montanha e Zi respondeu indignada que ele era caipira. O protagonista disse que ela deveria ter ficado em casa já que não gostava de estar aqui. A garota manda ele calar a boca. Depois eles entraram em um prédio alto onde ele era vigiado por Lei que não conseguia se acalmar. Lei o espreitou ao virar a esquina pensando que logo seu sorriso desapareceria. O protagonista estava no edifício que tinha um interior extraordinariamente belo. Ele examina cuidadosamente todos os encantos. As enormes colunas douradas o atraía, e sem dúvida a mais bela fonte ficava no meio do enorme salão sob o lustre. O protagonista se deixou levar tanto pelas vistas do hotel que perdeu de vista toda a família. Então ele achou que seria melhor esperar em seu quarto até que um deles aparecesse. Enquanto subia no elevador para seu andar ele ficou pensando quem ele estaria dividindo o quarto. Ao olhou para o cartão do quarto e em sua cabeça ele já começou a imaginar como Zi estava esperando por ele em seu quarto. Isso fez-se sentir estranho já que ele realmente não queria passar a noite com ela. Então o protagonista tinha medo de entrar no quarto e vê-la porque suas férias se transformariam em algo terrível. Nesse momento ele caminhou lentamente em direção à porta de seu quarto comparando o número do cartão com o número do quarto. Então percebeu que tinha chegado à direita e recolheu seus pensamentos por alguns segundos. Após o que ele abriu a porta com o cartão e viu à sua frente o que lhe parecia ser uma silhueta feminina, o protagonista cruzou a sala quando de repente descobriu que na verdade era Guan, que inclusive o apressou a tomar um banho e se preparar rapidamente. Ao exalou com alívio e correu para ir ao banheiro. Depois de algum tempo ele e Zi subiram a montanha. Ela ficou extremamente indignada por ter ido com ele e respondeu que os pais dela insistiam nisso, e disse a ele para ficar longe dela. Naquele momento uma pequena cobra estava pendurada em um galho de árvore e ela gritou como louca e recuou bruscamente. Zi voou de volta direto para as mãos de Ao que a segurou e pediu para ser mais cuidadosa e vigilante, acrescentando que esta cobra não é venenosa e há muitos delas, portanto não há nada a temer, e rapidamente escapou de seu abraço e se afastou dele. Em seguida ela afirmou confiante que não tinha medo nenhum e as cobras eram simplesmente nojentas. O protagonista respondeu que ela tem medo de cobras e isso é normal. Depois ele perguntou se eles poderiam continuar a escalar a montanha juntos. Zi não disse nada em resposta e então Al pegou sua mão e a arrastou, percebendo que ela ainda é apenas uma criança que às vezes se comporta de forma imprevisível. Depois de um certo tempo eles finalmente subiram ao topo da montanha e logo notaram com alívio que finalmente haviam chegado daqui. Uma paisagem extraordinariamente bela foi vista e eles admiraram com prazer. Na própria montanha havia também edifícios e várias estruturas que eles se apressaram a conhecer. Zi disse que este é o Templo dos Celestiais onde o mestre Zan cultivava. Tinha uma mesa de pedra e incríveis árvores de 1000 anos. Em seguida ela convidou-o para olhar e o puxou pela mão. O protagonista foi surpreendido porque de repente ela se tornou ativa e mudou seu humor. O jovem pensou que se tratava de algum tipo de armadilha que Zi havia planejado. Se aproximando da pedra ele começou a ler o que ali estava escrito, onde dizia que ali poderia dominar a presença, e falou que o próprio mestre escreveu isso. Ela acrescentou que se o desejo esconder o verdadeiro eu se manifestará em si ainda mais. Então ela contou que essa era uma forma de controlar a água. O protagonista lembrou o palco com água na arte de cultivar e pediu que experimentasse a arte da concentração do espírito agora. Em seguida Al fechou os olhos e começou a cultivar. Atrás dele andou um homem que estava olhando para o telefone e não olhando para onde estava indo. Como resultado ele colidiu com o personagem principal. Então o celular do homem caiu no chão e quebrou. Nesse momento o cara exigiu que o protagonista lhe pagasse pelo telefone quebrado. Dizendo que ele não estava olhando para onde estava indo, Al ficou em frente ao bandido e perguntou o que exatamente ele queria dele.
O homem respondeu que inicialmente eu deveria pagar por seu telefone quebrado e depois se ajoelhar na frente dele e pedir desculpas, e decidiu intervir na conversa dizendo que ele não ousasse exigir isso. Mas se movendo para trás a garota torceu a perna em uma pedra e caiu no chão, nesse momento segurando sua perna com dor. O protagonista e o cara foram distraídos por ela, mas o homem disse a ela para não criar problemas para si mesma e simplesmente não interferir, o que obviamente não aconteceu. O protagonista se apressou em protegê-la e disse que o cara deveria ficar longe de Zi, o que deixou o bandido irritado, mas o protagonista estava extremamente confiante e ficou na frente dele com um olhar ameaçador. Neste momento Zi tentou parar ao dizendo que ele era um cultivador que estava aproximadamente no segundo nível e ele não podia se comparar com ele. Ela tentou puxá-lo pela jaqueta, mas ele soltou a mão dela e declarou com bastante confiança que poderia lidar com isso ele mesmo. O protagonista acrescenta que ela não tinha nada com que se preocupar e que tudo ficaria bem. Ela olhou tristemente para mostrar com toda a sua aparência que isso era uma má ideia. Enquanto isso, Lei observava tudo o que acontecia com um sorriso no rosto. Sentado no telhado de um dos prédios, ele percebeu que não seria capaz de derrotar um cultivador de segundo nível mesmo que a sorte estivesse do seu lado. O bandido enquanto isso perguntou ao seu chefe o que exatamente ele precisava fazer. Lei respondeu que era obrigado a esmagar esse cara e em hipótese alguma tocar na menina. Lei lhe prometeu uma recompensa por resolver o problema. O bandido disse que ele entendeu tudo e desligou. Em seguida ele permitiu que o protagonista tomasse a iniciativa, mas Al respondeu que isso não era necessário e que ele poderia aproveitar a vantagem. Então o protagonista começou a fugir e o grandalhão disse que era um pirralho extremamente autoconfiante, acrescentando que mesmo que agora se ajoelhe e implore por misericórdia não vai ajudá-lo. Em seguida o bruto decolou do chão e pulou à sua frente. Ele disse que Al corre muito rápido mas isso não vai ajudá-lo de forma alguma. O protagonista entendia que o bandido era mais forte e lutando um contra um ele claramente não o derrotaria. Al lembra que a perna de Zi ficou ferida e ele não pode escapar porque a deixaria em apuros. Então o jovem examinou cuidadosamente a coluna de poeira procurando o grandalhão, que logo apareceu. O protagonista corre para fora da névoa empoeirada e o bandido furioso correu em sua direção dizendo que agora ele receberia o que merece. Mas ele era muito lento e nosso herói facilmente se esquivou de seu golpe. O grandalhão literalmente voou para dentro do prédio que desabou. Isso deixou-o chocado, porque ele percebeu que o homem poderia destruir um prédio tão grande com apenas um golpe, mas a vantagem em velocidade e agilidade estava definitivamente do lado do protagonista. Mas o enorme cara saiu ileso da estrutura que havia quebrado e pediu para Al parar de fugir dele e se esquivar. O cara acrescentou que Al deve sair para a batalha como um homem de verdade. Al se opôs de todas as maneiras possíveis. O grandalhão foi influenciado por sua provocação e novamente tentou acertar-o protagonista, que novamente se esquivou. O bandido amargurado começou a agitar os braços novamente na esperança de ultrapassar o ágil Al, mas foi tudo em vão e ele desperdiçou sua energia inutilmente. Nesse momento o protagonista estava pensando em um plano para mais ação porque ele ainda precisava derrotá-lo. De repente um pensamento lhe veio, então ele convidou o grandalhão para pegá-lo e rapidamente correu ao redor do bandido. O cara perguntou por que Al começou a correr em círculos. Pensou que ele tinha enlouquecido. Al o ignorou de todas as maneiras possíveis e continuou a circular ao redor do cara grande. Em um determinado momento havia muita poeira e o grande homem começou a dizer que não podia ver nada. Mas Al o aconselhou a derrubá-lo com seu golpe mais forte. O bandido autoconfiante disse que definitivamente faria isso. Então ele imediatamente correu para a coluna de poeira com a intenção de derrubá-lo. O protagonista se preparado para encontrar um valentão extremamente estúpido que já estava no meio do caminho em sua direção. O homem definitivamente esperava sua rápida vitória já que ele o subestimou. Então ele literalmente voou em uma fumaça de poeira, sem suspeitar do que o esperava ali. Nesse momento Al imediatamente esticou a perna e o bandido tropeçou com sucesso. Em seguida ele se apressou em usar suas habilidades. Al manteve um equilíbrio de suavidade e dureza a fim de usar o método de controlar a água. Após isso uma luz cintilante com energia apareceu e ele acertou o grandalhão nas costas, que claramente não esperava tamanha reviravolta e fez uma expressão extremamente assustada no rosto. Tudo que ele viu à sua frente foi um muro de concreto no qual ele voou. O grandalhão literalmente enfiou a cabeça e não podia mais continuar a lutar. Nesse momento Lei estava desapontado ao perceber que seu plano havia falhado miseravelmente. Enquanto isso o protagonista correu até Zi dizendo que ele ainda era capaz de derrotar o grandalhão. Ela notou que isso era graças ao seu método.
Nesse momento Lei disse que tinha certeza que ele seria capaz de controlar a concentração do pergaminho do espírito. Depois de um tempo o personagem principal pegou Zi insatisfeita em seus braços. Ela afirmou que poderia andar sozinha, mas Ao insistiu em dizer que ela havia torcido o tornozelo e que seria melhor se ele a carregasse. Por mais chata que Zi fosse, ela poderia perceber a preocupação que Ao tinha com ela e como ele continuava a arrastá-la em suas costas. Ela notou que ele ainda era muito fraco porque ainda não tinha atingido o segundo nível. Em seguida acrescentou que foi uma péssima ideia trazer Lu aqui. Nesse momento o protagonista parou e perguntou se foi ela quem sugeriu essa viagem. Ela imediatamente pediu para ele esquecer isso. Ao sorriu para ela em resposta. No dia seguinte o protagonista foi ao estádio correr para se manter em forma, e o Ji ouviu correr muitas vezes para se manter em forma e hoje não foi exceção. Ela gostava de vê-lo correr porque assim estava perto dele. Depois de um tempo ele terminou e o Gia também. O protagonista saiu andando pelas ruas da cidade e continuou a estudar a concentração do espírito, onde o próximo estágio era limpar sua mente. Então era preciso fechar os olhos e respirar com a mente o ar que passa pelo céu. Ele precisa inspirar e prender a respiração. Nesse momento um desconhecido perguntou se seu nome era Ao e ele respondeu positivamente perguntando como poderia ser útil para ele. Então um cara alto com uniforme de basquete perguntou se era verdade que a senhorita Su chamou para seu escritório. O protagonista respondeu que isso aconteceu porque ele não a ouviu em sala de aula. O jogador de basquete ainda acrescentou que ele teve sorte, já que foi o primeiro aluno que estava em seu escritório. O homem diz que até o inveja, mas Ao sorriu para ele e disse que estava com muita pressa porque estavam esperando por ele. Mas o cara ainda não desistiu e perguntou se era assim que ele tratava um veterano e acrescentando que isso foi extremamente rude. Nesse momento o cara olhou arrogantemente para Ao, que não entendia o que estava acontecendo. De repente o Gia correu gritando o nome Huang quase sem fôlego. Então ela exigiu uma explicação dele, perguntando qual era o problema e por que ele está incomodando Ao. Huang e o protagonista ficaram surpresos com sua aparição. Huang então perguntou quem ela era e que tipo de relacionamento ela tinha com ele, e o Ji imediatamente respondeu que o prota era seu colega de classe. De repente o protagonista pegou a mão de Ugia dizendo que ele está bem e não há necessidade de se preocupar com ele. Huang olha para a garota e diz que lembra dela e que já a viu olhando o protagonista enquanto ele corria, e o Gia respondeu que era apenas coincidências. Nesse momento Huang estava indignado com o fato de que uma garota tão bonita estava correndo atrás do protagonista e a senhorita Su também o chamou para o escritório. Depois ele se aproximou de Ugia e se inclinou para perguntar a ela por que ela está tão obcecada por Ao. Esse comportamento não foi do agrado do protagonista, que o incentivou a se comportar decentemente com a menina. Em seguida ele desferiu um golpe do qual Huang se esquivou. Então Ao exigiu que ele pedisse desculpas, mas o cara sorriu e ofereceu um momento competitivo. E se ao ganhar ele se desculpará com Ugia? O protagonista questiona qual será a competição. O cara sugere corrida, já que Ao parece ser bom em correr. Ele acrescenta que o dia do esporte escolar está chegando e podem participar da corrida de 1.500 metros, e se ao vencê-lo ele pedirá desculpas na frente de todo o campus, mas se perder o protagonista irá lamber seus sapatos na frente de todos. Isso deixou Yugia literalmente horrorizada. Huang saiu dizendo que eles logo se encontrariam no campo. Então Yugia perguntou por que o protagonista concordava com isso. Ao respondeu que não via problema nisso e perguntou se Huang era realmente tão forte assim. A garota respondeu que ele era o vice-capitão e as do time de basquete de sua escola, então seria difícil para Ao derrotá-lo, mas o protagonista se manteve firme dizendo que o cara deveria pedir desculpas a ela. A garota respondeu que ela absolutamente não se importa com quem diz o que sobre ela. Nesse momento Ao decidiu perguntar-lhe se era verdade que ela o vê regularmente correr no estádio, mas ela respondeu que era apenas uma coincidência e ela estava apenas passando quando viu. O protagonista percebeu que isso não era verdade e ela provavelmente realmente o estava observando, e o Gia decidiu confessar algo a ele e o chamou. Ao virou olhando em seus olhos e estava ansioso pelo que ela ia dizer, então a garota timidamente disse que gostava muito de vê-lo correr. Depois de um certo tempo o dia do esporte chegou. O nome de um deles foi gritado das arquibancadas. Huang pegou o bastão e ultrapassou todos os seus rivais na velocidade da luz. A metade da arquibancada feminina literalmente enlouqueceu gritando seu nome. Por fim ele venceu a corrida chegando em primeiro na linha de chegada, e o Gia notou que ele era realmente muito rápido, e ele tinha incrível força que era característica do craque do time de basquete. O protagonista acrescentou que ele é alto, bonito e rico,
Yuji sorriu e perguntou se ele estava com ciúmes. Ao perguntou por quem ela iria torcer nessa corrida e a garota respondeu confiante que é claro que ela torceria por ele, o protagonista respondeu que pensou que ela era uma das fãs de Huang. A garota entregou uma garrafa de água e o apressou a ir se aquecer antes da importante corrida. Ele ficou extremamente satisfeito que Yuji mostrou preocupação com ele. O protagonista estava prestes a sair na esteira para se aquecer, mas... naquele momento uma voz feminina o chamou. Então virando ele viu que era Zi quem estava correndo para ele. Em seguida o protagonista imediatamente perguntou o que ela estava fazendo aqui. Ela respondeu feliz que tinha vindo assistir sua corrida e o acariciou na cabeça de maneira amigável, o que não foi muito agradável para Yuji, que por sua vez acelerou seu ritmo e foi em direção a eles. Yuji notou que Zi era uma menina bonita como diziam os rumores. Zi responde que ela também é bonita e pergunta se Yuji era namorada do protagonista, mas Yuji respondeu que eles são apenas colegas de classe, e disse que viu Yuji entregando uma garrafa de água para ele. Yuji respondeu que era monitora da turma e por isso tinha que cuidar de seus colegas de classe. Enquanto isso o protagonista se sentiu deslocado percebendo que Zi ainda era um diabinho e que podia esperar qualquer coisa dela. As meninas continuaram a se comunicar docemente trocando elogios. Zi disse que ela era muito gentil e Yuji disse que ela e Ao devem ser muito próximos, então Zi se aproximou de Yuji quando percebeu que ela já estava planejando algo não muito bom. Em seguida Zi literalmente sussurrou para a menina que na verdade Ao tinha um pequeno segredo. Yuji estava extremamente interessado em saber desse segredo. Ao começou a suar e começou a ouvir o que ela estava dizendo. Era como se Zi estivesse deliberadamente brincando com seus nervos. Nesse momento Zi conta a Yuji que o protagonista está noivo. Isso deixou Yuji simplesmente chocada e ela não conseguia acreditar. O protagonista estava ao seu lado e se apressou em refutar a informação sobre o noivado dizendo para não ouvir essas bobagens. Mas Zi não parou por aí e resolveu prolongar a conversa. Ela disse com um sorriso no rosto que a noiva de Ao era bem difícil. Yuji ainda não conseguiu se acostumar com a ideia de que tinha outra garota. Neste momento o alto-falante anunciou o início da corrida de 1.500 metros e pediu para que os participantes se preparassem. O protagonista disse que ele tinha que ir e desejou boa sorte. Yuji olhou para ele com tristeza e disse para ele ir se preparar para a corrida. Poucos segundos depois foi anunciada a largada da prova masculina. Huang assumiu imediatamente a liderança, enquanto Ao permanecia atrás de vários participantes. As meninas nas arquibancadas começou a apoiar ativamente o jogador de basquete. Uma delas disse que o protagonista nunca derrotaria Huang, enquanto isso Ao corria devagar mas seguramente sabendo muito bem que teria que trabalhar duro para ultrapassar o primeiro. Depois de um tempo ele foi ultrapassar um dos participantes, Yuji e Zi assistiram de perto a competição em meio aos gritos. Zi disse que Ao não perderia e ele deveria apenas esperar um pouco. O protagonista decidiu ultrapassar os outros da pista externa porque precisava da vitória. Então ele aumentou significativamente sua velocidade e começou a contornar um após o outro. O alto-falante disse que estava muito forte e ele passou do 5º lugar para o 2º. Yuji gritou que Ao já estava em 2º lugar. Zi também sorriu mas evitou comentar. Simplesmente observando o que estava acontecendo, Ao conseguiu reduzir significativamente a distância entre ele e Huang, mas o craque do time de basquete acelerou. A corrida já estava chegando ao fim e literalmente tinha apenas a última curva antes do fim. Os amigos começaram a apoiar mais ativamente. Ao percebeu que Huang era muito rápido e havia muito pouco tempo restante e ele precisava aumentar sua velocidade. Huang se virou e sorrindo disse ao protagonista que era melhor ele pensar em como ele lamberia seus sapatos. Zé começou a gritar do pódio percebendo que agora era um momento crucial. Yuji pediu que ela tivesse cuidado porque ela estava debruçada sobre o corrimão e poderia cair. Ao achava que era mais fácil falar do que fazer e ele estava absolutamente confiante de que venceria a corrida. Sua habilidade o ajudou com a corrida e ele começou a sentir a umidade no ar e transformá-la em força. O protagonista fechou os olhos criando assim uma imagem invisível. Ele usou um método para controlar a água e controlar o Kai. Seu corpo instantaneamente se tornou muito mais leve porque cada método tem algo em comum. Nesse momento os olhos brilharam com a magia azul e ele começou a se mover muito mais rápido do que antes. Zi logo notou que ele estava usando energia espiritual e foi fazendo um avanço instantâneo. O protagonista correu rápido e se aproximou do gênio do basquete. Ele estava como se fosse mais leve que o vento. Huang por sua vez notou e ficou perplexo porque não entendia como conseguia alcançá-lo e faltavam cerca de 100 metros para a linha de chegada.
O cara estava determinado a vencer pensando que El ainda não seria capaz de ultrapassar, mas o protagonista percebeu que ainda lhe faltava velocidade e que era necessário tornar-se ainda mais leve porque precisava da vitória a qualquer custo e não podia perder na frente de Ujiha. Literalmente um momento depois nosso herói já estava nivelado com um jogador de basquetebol. Huang ficou chocado com a velocidade e tentou o seu melhor para ultrapassar, mas o protagonista estava vários centímetros à frente de Huang e chegou à linha de chegada em primeiro. Ao cruzou a linha de chegada com uma sensação de dever cumprido, ele se alegrou como uma criança com sua vitória e respirou aliviado. Já Huang estava extremamente deprimido pela perda, dizendo que isso não poderia acontecer e que era impossível. As arquibancadas estavam cheias de lágrimas das meninas enquanto Zi e Ujiha se abraçaram alegres. Nesse momento Zi apressou Ujiha para ir imediatamente parabenizar o vencedor. Mas Ujiha de repente a parou porque não entendia o que estava errado. Em seguida ela perguntou se Zi mentiu sobre El estar noivo, e respondeu dizendo que não precisava se preocupar tanto com isso e depois questionou o que ela fará se isso for verdade. Ujiha baixou os olhos tristes e disse que nesse caso parabenizaria, e riu alto e correu para acalmar a garota e aconselhou a não levar tudo tão a sério. Após isso ela a apressou empurrando pelas costas. Na verdade Zi não ficou muito satisfeita em ouvir isso e até ficou com ciúmes quando Ujiha disse que ele fez um bom trabalho, e acrescentou que não foi ruim. O protagonista pediu às meninas que o esperassem enquanto ele ia buscar o jogador de basquete. Alguns segundos depois ele lentamente se aproximou do cansado Huang, que estava literalmente de joelhos. Al disse que ele era obrigado a cumprir parte de seu acordo e imediatamente pedir desculpas a Ujiha. Ujiha puxou a camisa de Al tentando impedi-lo e nesse momento o craque do basquete se levantou. Então ele pediu desculpas e imediatamente fugiu em uma direção desconhecida. O cara sentia um sentimento de ódio em relação a Al e pensou que este ainda não é o fim e ele definitivamente vai se vingar dele se necessário. Enquanto isso, o protagonista satisfeito virou para Ujiha e disse que tinha cumprido sua promessa. Ela corou e agradeceu sorrindo docemente de volta para ele, o que obviamente não agradou a pequena Zi, que fez um som característico insatisfeito. Nosso herói voltou a atenção para ela. Então ela disse que ele finalmente se lembrou dela. Al respondeu que ele sempre lembra e se apressou a expressar sua gratidão pelos ensinamentos. Ji, fazendo pose de ofendida, respondeu que sem ela nada teria dado certo para ele. Em seguida Ujiha fala que terá uma celebração e perguntou se Zi ia. A menina respondeu que desde que foi convidada ela ia como sempre. Tudo o que estava acontecendo foi observado por Lei. O cara admitiu que ele realmente subestimou o protagonista e agora ele já havia chegado ao segundo nível. Depois de um tempo a noite chegou em um dos bares da cidade. Todos se reuniram para comemorar a vitória de Al na corrida. Seu amigo imediatamente levantou um brinde pela sua vitória. Um dos amigos disse que sabia o quão rápido Al podia correr, mas não pensou que ele poderia bater Huang. O outro amigo notou que era tudo por causa do poder do amor e perguntou por que ele estava cercado por garotas tão bonitas. Ujiha e Zi fingiram não ouvir nada e o protagonista respondeu modestamente que tinha muita sorte. Nesse momento uma gangue de vândalos desconhecidos invadiu o bar. Um deles se aproximou do personagem principal e perguntou se ele era Al. O protagonista franziu a testa e respondeu que não importava e que não era da conta deles. Os agressores disseram que vencer a corrida o deixava super confiante, e intercede dizendo que aquela não era a casa deles para invadir sem um convite. Enquanto isso Ujiha percebeu que eram membros do time de basquete. Al disse que seu craque tinha acabado de perder para ele em uma corrida, insinuando que eles não eram páreo para ele. O valentão respondeu que desta vez teve azar. Depois de algum tempo todos foram para a quadra de basquete juntos. Um dos jogadores de basquete disse que era necessário marcar um ponto, para que depois ninguém dissesse que ele estava zombando dele. Um enorme jogador de basquete saiu com uma bola na mão pedindo que Al jogasse com ele. O protagonista falou que se ele ganhar eles não vão mais incomodá-lo e nem seus amigos. O bandido lhe entregou uma bola de basquete e o amigo notou que ele absolutamente não sabia jogar basquete. Nesse momento, Ujiha percebe que Al pode realmente perder desta vez, então ela pegou o celular e escreveu uma mensagem para alguém pedindo que eles viessem imediatamente. O grandalhão ficou do lado oposto agora e se preparou para segurar a defesa perto do ringue. De repente foi anunciado o início da competição e Al instantaneamente correu em direção ao ringue, onde naturalmente um cara grande já estava esperando por ele. Esse homem imediatamente percebeu que o protagonista não era ruim para um iniciante. Al por sua vez tentou contorná-lo e jogar a bola na cesta, mas essa não foi uma tarefa fácil, pois ele percebeu que quando encontrou o bandido ele não deu nenhuma oportunidade de contorná-lo e invadir o ringue.
Al percebeu que dribles comuns não ajudariam aqui e era preciso inventar alguma coisa, afinal o cara era como uma montanha que não podia simplesmente ser passada. Então o protagonista de forma bastante convincente mostrou que ia jogar a bola para dentro da cesta. O valentão pensou que estava contando com a sorte e depois que percebeu que não tinha chance ele já estava se preparando para colocar uma barreira, mas nosso herói astuto correu para contorná-lo, mas um truque o aguardava. O bandido não permitiu que ele jogasse a bola no aro e disse que Al não deveria subestimá-lo. Em seguida correu para tirar a bola de suas mãos, mas o protagonista ainda foi capaz de bater a bola. Ele usou sua super habilidade e a bola quicou no ringue e voou para o lado. O grandalhão achou que tinha bloqueado, mas de repente o protagonista saltou alto e recuperou o controle da bola. O bandido ficou em desvantagem e Al tentou jogar a bola na cesta com a mão esquerda, o que finalmente conseguiu fazer. Todos ficaram chocados. Um deles disse que o prota pulou para trás e marcou com a mão fraca, acrescentando que as pessoas comuns não podem fazer isso. Naquele momento a bola de basquete voou em tanta velocidade que atingiu um carinha. Em seguida ele desabou no chão. O treinador apareceu. De repente disse que estava novamente causando problemas para as pessoas. O protagonista claramente não esperava o treinador. Yuji alegre correu até Al e disse que ela não sabia o quão bom ele era no basquete, acrescentando que ele pulava tão alto como um deus. Nesse momento Zi não gostou e falou que era hora dela ir para casa. O protagonista disse que iria com ela pois já era tarde e perguntou por que ela estava tão brava, e respondeu que nesse caso ele deveria ir com Yuji, mas Al disse que ele e o Gia eram apenas amigos e nada mais. Então nesse momento ele perguntou se ela estava com ciúmes. A garota o atacou freneticamente com os punhos dizendo que ele estava falando algum tipo de besteira e ela não estava com ciúmes dele. No dia seguinte o protagonista foi chamado de novo no escritório da senhorita Su. Ele não entendeu o que estava acontecendo e por que ela o chamou novamente, mas Su colocou a palma da mão em sua barriga e disse que ele havia atingido o 2º nível. Ela percebe que esse foi um resultado muito bom para ele. Algo vermelho estava brilhando em sua mão e a senhorita Su disse que lhe daria este colar que tem uma propriedade especial e vai ajudá-lo a esconder sua aura. O protagonista imediatamente colocou em seu pescoço sentindo uma sensação incompreensível. Su explicou que este amuleto absorve seu excesso de energia permitindo que ele se mova para seu corpo, acrescentando que funcionará por 1 mês e durante este período o protagonista deve chegar ao 3º nível. Ela acrescenta que se outros inspetores o virem ou ele será interrogado ou até mesmo será aniquilado. No 3º nível seus 108 pontos de acupuntura serão abertos quando fizer um avanço e pessoas fracas normalmente não resistem ou sentem fortes dores. Então a professora Su recomendou que ele cultivasse. O protagonista imediatamente começou a fazer. Ele parecia animado e sua essência energética se manifestou em cheio. Al fechou os olhos e ele começou a cultivar enquanto absorvia uma grande quantidade de energia. A senhorita Su notou que ele estava indo muito bem e entendeu o que fazer, mas de repente Al foi interrompido por um telefonema. Ele viu que seu vizinho o Sr. Zhang o chamava. Ele informou a senhorita Su sobre isso e imediatamente pegou o telefone. Nesse momento o vizinho contou que sua avó havia caído e perdido a consciência e ele precisa voltar para casa. Imediatamente, o protagonista ficou chocado com essa notícia e começou a lembrar da avó. Al quando criança era muito zombado e disseram descaradamente que ninguém precisava dele neste mundo. Al respondeu que os pais chegariam logo e os colegas responderam dizendo que nenhum pai deixa seus filhos por vários anos. Em seguida a avó furiosa veio correndo e dispersou as crianças. O protagonista chorava constantemente sobre isso e sua avó tentou de todas as maneiras acalmá-lo. Ela disse que estaria sempre ao lado dele e não o deixaria em apuros. Não importava o que acontecesse, a vovó sempre tentava animar o neto cozinhando algo delicioso. Ela cozinhou seu frango frito favorito para o jantar, mas o protagonista bateu na mesa dizendo que queria sua mãe e seu pai. A comida se espalhou e o prato quebrou. A avó não o repreendeu porque entendia o que ele estava vivendo e as crianças deveriam crescer em uma família completa. A avó recolhia silenciosamente os pedaços do prato quebrado. Ela tentou acalmá-lo dizendo que seus pais definitivamente voltariam. Al se acalmou por um momento e perguntou se eles realmente estavam vindo até ele. A avó respondeu que os agrediria se eles não voltassem para casa. O protagonista novamente caiu em desespero e soluçou ainda mais porque realmente queria pelo menos vê-los. Em seguida correu para os braços da avó que repetiu que estaria sempre com ele. Essas lembranças tristes fizeram com que Al sentisse um tremor súbito e ele literalmente vomitou líquido vermelho. Neste momento a senhorita Su estava preocupada.
Ela disse que as mudanças de humor não devem acontecer tão rapidamente. Al se cobriu com a mão e respondeu que era obrigado a salvar sua avó. Ele imediatamente chamou uma ambulância para seu endereço residencial e ela já estava a caminho, mas devido ao engarrafamento na ponte não conseguiu chegar lá. O motorista da ambulância ligou para Al e disse que devido a um acidente na ponte ele só conseguiria chegar em 1 hora até que a estrada fosse liberada. O protagonista estava furioso e pensou que os problemas pareciam recair sobre ele um após o outro de propósito. Ele começou a pensar apressadamente em como ajudar sua avó no menor tempo possível. Então decidiu não hesitar e ligar para a senhorita Ron porque ele não tinha mais a quem recorrer.